uma televisão nova. É outro papo hoje. Mas hoje tem um papo pelo menos tem um papo científico hoje. Então eles vão voltar para a Lua agora, em 2024. Pode descobrir alguma coisa nova lá? Que nunca foi achado? Não, de elementos assim não. Não, mas a Lua tem duas coisas muito legais. Primeiro, tem muito gelo de água. Coisas legais. Minguante, crescente, nova. Nova. Mas ela tem gelo de água. Bastante. Gelo de água. Água. Que nem aqui? Que nem aqui. A composição que diferente? Nem o nosso. H2O mesmo, congelado. A Lua é um pedaço da Terra? Já foi comprovado isso ou não? Cara, a hipótese mais assim aceita é que ela não é um pedaço, ela é uma mistura. Um objeto do tamanho de Marte, mais ou menos, lá no começo do Sistema Solar, bateu com a Terra e teve uma mistura. Ele se misturou com o que era o manto da Terra na época. E isso saiu, porque o impacto foi muito grande. Então ele bateu, desprendeu. Mas não foi forte o suficiente para ela sair Aí, na verdade, saíram vários pedaços e entraram na órbita da Terra, porque o objeto que ficou depois teve os objetos que entraram na órbita da Terra. Sei. E aí eles começaram a se aglutinar de novo e formou a Lua. Então, essa é a hipótese, que mais... Mas você estava falando, então, tem água na Lua ou o que mais? Tem água e... Metais? Mas tem um negócio chamado hélio 3. Hélio 3. Hélio 3, cara, é um negócio que só tem na Lua, porque aqui na Terra nós não temos hélio 3, porque a gente tem atmosfera. Ainda bem que a gente tá vivo por causa disso, mas a gente não tem hélio 3. O que acontece? Lembra que a gente tava falando lá de propulsão e energia e tudo isso? Energia nuclear é uma grande coisa, né? A gente pode ter energia nuclear e tudo mais. E tem um jeito de você ter uma energia nuclear muito limpa e muito poderosa. São os reatores de fusão nuclear que a gente constrói. Tá? A China está construindo e tudo mais. Só que hoje a gente não consegue, a gente tem que gastar muito dinheiro para colocar ali o elemento que vai gerar aquela reação. O hélio 3 seria a solução para isso. Porque o hélio 3, com um pouquinho de hélio 3 dentro desses reatores, você geraria muita energia. Então, tanto que o pessoal até chama, os chineses principalmente chamam de o hélio 3 é combustível do futuro. E já trouxeram alguma coisa? Não trouxeram. Nunca trouxeram nada. A gente sabe por causa de... A gente sabe porque a gente tem as rochas da Lua, a gente analisa elas, a gente sabe que ali tem hélio 3. Porque isso trouxeram bastante da Lua. O que trouxeram mais foi pedra de lá, né? Foi só pedra mesmo. Só pedra mesmo. Trouxeram, a gente analisa daqui da Terra também, com sondas lá, e a gente já descobriu que tem hélio 3. E o lance do lado escuro da Lua? O que é esse lado escuro da Lua? Tem um lado que sempre tá escuro? Tem. Não é que tá escuro, né? Na verdade, a gente chama de escuro. Até o pessoal nem gosta muito que fala de escuro, não, porque ele recebe luz, né? Então. O que acontece com a Lua? A Lua, ela é travada gravitacionalmente com a Terra. Ela não gira? Não tem rotação? Ela gira. Só que ela gasta 28 dias para girar em torno do seu eixo e 28 dias para dar a volta ao redor da Terra. A rotação é igual à translação. Imagina se a Terra gasta 365 dias para dar a volta do Sol. Imagina se a rotação da Terra fosse de 365 dias. A gente sempre ia ter um lado virado. Cara. Entendeu? Tem sempre um lado virado. Isso aí é coisa do demônio. É coisa, né? Pô, tem um lado que sempre, então, a gente não vê. Tem um lado que a gente não vê. A gente só vê uma face da Lua. Mas não é muita coincidência, não? Eu não tô querendo dar uma de teoria da conspiração, mas é uma coisa bem... Mas isso é hoje, né, cara? Porque aconteceu, quando formou a Lua, né? A Lua tava mais próxima, aí ela foi se afastando. Ela já teve mais próxima? Já teve. Ela se afasta a 3,8 centímetros por ano. Ela vai se afastando da gente. Você tá brincando. Vai ter uma época que a gente não vai ter mais Lua. Vai ter um pontinho cada vez menor. Pô, os nossos antepassados viam uma Lua muito maior, então... Não muito, né? Porque não é tantos anos assim. Metros? Chegou uns metros. Então é pouca coisa. Mas lá, dinossauros, por exemplo, o pessoal fala que se os dinossauros olhassem para a Lua poderia ser um pouco maior, entendeu? No céu. E vai chegar uma hora que ela vai desaparecer, vai sumir. E vai chegar uma hora que ela vai sair desse ponto aí, que ela não vai estar mais travada com a Terra. Sei. Aí a gente poderia até ver o outro lado. Mas hoje a gente vê, porque tem as sondas que já estão lá. A China tem uma sonda pousada lá. No lado... Cara, A China, velho. Eles estão fazendo umas paradas que a gente não sabe. Eles, de repente, já chegaram até no Marte e não estão contando pra nós. Eles divulgaram o que eles acharam já lá? Divulgam. O que eles põem e soltam as imagens todo dia. Mas acharam alguma coisa lá diferente? Não acharam nada diferente, não. Mas eles pousaram... A gente não chama de lado... Por que a gente não chama de lado escuro? Mas existe esse termo? Eu já ouvi falar. Existe. Esse termo ficou famoso com o Pink Floyd. O Pink Floyd deixou ele famoso, né?
Então tem o pessoal que chama de lado escuro, tem o pessoal que chama de lado oculto da Lua. Aí já fica um pouco mais... Isso. Né? Mas por que ele não é escuro? Quando a Lua tá cheia aqui pra gente, a Lua tá cheia. Quer dizer que o Sol tá pegando tá batendo chapado na face que a gente vê. Aí o outro lado tá de noite. Exatamente. Quando é a Lua nova, o outro lado, que é o tal do lado escuro, tá recebendo a luz do Sol. E a gente não, e o lado nosso... Se a gente tivesse uma navezinha lá, ia estar... Exatamente. Então não é lado escuro. Não é escuro. Não é escuro e nem oculto. Os americanos chamam de far side, que é o lado distante. O lado também não é uma tradução. Quando você traduz, fica meio esquisito, entendeu? E eu até brinco lá com os astrônomos. E aí, como que a gente chama então, cara? Aí eu falei, ó, eu vou chamar de oculto e pronto, entendeu? Oculto. Lado oculto. Mas a gente tem imagens e tudo mais. Hoje já não é tão oculto assim. Mas é legal pra caramba isso aí. A gente sempre pousou no mesmo lugar? Na Lua? Ou em vários pontos? Alguns lugares, mas sempre numa mesma região ali, meio no meio da Lua. Na parte equatorial. Equatorial, que seria para ficar mais fácil a comunicação e tudo mais, né? Mesmo porque também a gente estava começando, a gente não sabia como que era o resto e tal. Então a gente sempre pousou mais ou menos ali uma missão só que escapou um pouquinho, mas foi muito pouquinho. Agora, essa missão nova, a Artemis, que a NASA está querendo mandar em 2024, essa vai pousar no polo da Lua. Por quê? Por causa da água. Por causa da água. Porque o que acontece? A Lua, a Terra tem uma inclinação. Não, mas desculpa fazer uma pergunta meio idiota. Vai lá. Dá para pousar na parte equatorial e andando ou de carro até lá em cima? É muito longe? É muito longe. Então a gente vai pousar lá. Cara, assim... Se pensar em comparação com a Terra, até que não é tão longe. Mas já que você tá na Lua, né? Que você não conhece, terreno acidentado. A Lua é um negócio... Não tem placa lá. Não tem GPS. Também não tem multa. Você pode sentar o cacete, né? Porra, lá é... Mas às vezes você vem andando e cai dentro de uma cratera ali. Até tem um filme aí com o Brad Pitt que tem uma perseguição. A de Astra, já viu? A de Astra, que eles estão dando mó cacete aqui, um atirando no outro e tal. Mas, tipo, uns 500 quilômetros? Não, vai dar mais. Mais? Então não dá. Então já esquece. Vai dar mais. Minha ideia foi idiota. Então pousar no polo... Pousar no polo, porque ali no polo você tem a Terra tem uma inclinação, né? A Lua não tem uma inclinação. Então o que acontece? Tem crateras aqui que elas nunca viram a luz do Sol. Nunca na história. Nunca entrou. Então o fundo da cratera ali é o lugar mais frio do sistema solar. Olha que engraçado. Que doido, cara. E ali tem gelo de água. Tem muito gelo de água ali. Muito mesmo. Mas provavelmente as roupas dos caras vão ter que ser preparadas diferentes também. Vai ser tudo preparado para isso. Ali é muito escuro. E tem uma outra coisa. O anel da cratera, porque tem a cratera, né? Ela tem aquele anel e tem o fundo dela. O fundo você nunca viu o Sol. E o anel sempre vê o Sol. O Sol sempre tá batendo ali. Então é bom pra você colocar um lugar para produzir energia solar. Então é um lugar legal o polo e por que só sul? 24? Por que não antes? Nunca fomos pro polo antes. Então. Porque aí vem todo o lance, né, cara? É muita grana. É muita grana. Pra Lua ainda é caro? É muita grana. Projeto aí da NASA, cara. Só o foguete da NASA, cada voo dele vai custar 2, 3 bilhões de dólares. Mas esse lance de reaproveitar o foguete já não melhorou? Então, mas quem reaproveita é o Elon Musk, né? É? É só a SpaceX que reaproveita, né? Então, pra ir pra Lua, assim... Ele tá aí lutando, né, cara? O Elon Musk tá lutando também. O foguete dele tá aí, os Starships que a gente chama, né? O Vinícius Silva falou aqui, ó. Boa noite, o Sergião nos inspira. Como argumentar a pergunta? Por que gastar bilhões para buscar vida em Marte, ao invés de usar grana para cuidar da nossa aqui na Terra? Sempre escuto esse tipo de coisa. Mas o problema é que, eu vou deixar ele responder, mas eu fico indignado porque esse argumento serve para qualquer coisa. Por que você vai fazer tal coisa se precisa salvar a vida, né? Investir em satélite de internet se você pode construir hospital. Por que você vai fazer pizza se você pode fazer pão e mata a fome de mais gente? Vai agora, eu tá indignado. Mas... Não, essa pergunta é a pergunta que surge direto. O pessoal fica, não, por que a NASA tá gastando lá 3 bilhões pra ir procurar a vida em Marte e tem gente aqui na Terra passando fome pra caramba? Cara, existe um negócio que a gente chama spin-off. O que é o spin-off? O dia que o cara resolveu fazer esse garfo aqui, ele precisou o design, ele precisou moldar esse plástico, moldar isso aqui. Tudo isso que ele aprendeu aqui, ele não aplicou só nesse garfo. Ele aplicou em milhares de coisas que a gente usa hoje. Quando o homem foi pra Lua, os caras desenvolveram caneta esferográfica. É mesmo? Desenvolveram um monte de coisa. Caneta que escrevia porque a caneta tem que escrever assim.
O cara tinha que escrever aqui. Não... Como que vai escrever? Então, cara, teve muita coisa. Relógio de digital, essas coisas, entendeu? Travesseiro da NASA. Travesseiro da NASA veio depois, isso aí. Ou seja, colocar um computador que antes ocupava uma sala dentro de uma nave. E por que o cara fez isso? Porque hoje, cara, você tem o celular aí no seu bolso. Entendeu? Porque se não fosse o cara lá atrás... E no caso da astronomia eu falo o seguinte, cara. A câmera do celular é um sensor que a gente chama de CCD. Ele foi desenvolvido na astronomia. Ah, é? Ele foi desenvolvido na astronomia. Porque o sensor que vai... Não é qualquer câmera que vai no telescópio para tirar foto. Os caras desenvolveram esse sensor chamado CCD para fazer as imagens. Ele era grande e tal. O pessoal diminuiu ele e enfiou ele aonde? No seu bolso. Outra coisa, você vai sair da sua casa e vai para tal lugar. Você vai lá no Waze da vida, você vai lá no Google Maps e você tá usando o quê? O satélite que a gente gastou bilhões para colocar lá para te ajudar, entendeu? Que na teoria não tá matando a fome. Não tá matando a fome, mas ele não foi feito para matar a fome. Mas aí então, vamos para a parte da fome. Plantações hoje. Nenhuma plantação hoje sobrevive sem um sistema de satélite. Ah, é? As colheitadeiras que rodam aí no Mato Grosso todo, todas elas são guiadas, todas elas são monitoradas por satélite, porque se aquela colheitadeira andar a cada dia 100 metros a mais, aquilo ali vai causar um prejuízo de não sei quanto. Entendeu? Então os caras fazem o traçado do jeito que eles vão colher e tudo mais... É tudo calculado por satélite. Elas têm um sistema de GPS delas, é super preciso para elas andarem daquele jeito. Minério de ferro, que é tirado lá de Carajás, por exemplo, aqueles caminhões todos, a movimentação deles é estudada por GPS para você não perder. Porque se um caminhão daquele atrasa um pouquinho, o somatório de tudo isso vai dar muito problema lá na frente. Outra coisa, aonde plantar? Então o cara está falando de comida, eu vou falar de comida. Aonde você vai plantar o arroz? Você precisa do satélite, cara, porque é ele que vai indicar qual que é o melhor terreno para você plantar. Aqui chove mais, aqui chove menos, aqui a temperatura é tanto, a umidade do ar é tanto. O arroz só nasce numa determinada condição. Então você precisa disso. Isso que eu tô falando assim, específico de comida, que foi o que ele falou. Mas fora isso, tem os spin-offs que a gente fala, que é, por exemplo, cirurgia da catarata. Foi desenvolvida na Estação Espacial. Por quê? Porque a Estação Espacial ela é um excelente laboratório, cara. Primeiro, ela está fora da Terra, então tem vários efeitos que a gente tem aqui na Terra, no nosso laboratório, que a gente não tem lá. Magnetismo, radiações diferentes, variação de temperatura muito grande. Micro-organismos? Tem menos? Tem menos também, é um ambiente muito mais limpo e tal. Então, por exemplo, cirurgia de catarata é um negócio que foi desenvolvido dentro da Estação Espacial, que hoje, cara, salva muita gente por aí. É feita, né, praticamente, é feita de graça aqui no Brasil para milhares de pessoas. Então, o programa espacial, embora tenha coisas que possam parecer muito longe da nossa realidade, não é, cara. Tem muita coisa que a gente usa e a gente nem sabe, entendeu?